Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Kendi Rogers. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 1959, nos Estados Unidos. Kendi Rogers, mais conhecida como Kendi, nasceu no dia 18 de julho de 1949 em Spokane, em Washington, nos Estados Unidos. Seus pais eram Elaine e Carl, e eles se separaram quando a Kendi era bem pequena. E a Kendi era filha única, então ela foi morar apenas com a mãe. Ela fazia parte do grupo Bluebirds, que era um grupo de meninas com idade entre 7 e 9 anos. Uma versão mais nova do Camp Fire, que seria ali como um grupo de escoteiras. E na época dos fatos, a Kendi ela estava com 9 anos de idade. No dia 6 de março de 1959, a Kendi chegou em casa, voltando da escola. E ela perguntou para sua mãe se ela podia sair para vender alguns bombons de menta, que era algo que essas meninas desse grupo costumavam fazer para arrecadar dinheiro. E a mãe concordou. E a Kendi já tinha saído outras vezes, em outras ocasiões, para vender esses bombons. E era bastante comum que essas meninas da cidade saíssem sozinha para vender os bombons ou mesmo para brincar. Bom, segundo a mãe da Kendi, a menina ela teria brincado um pouquinho com o cachorro da família. Depois ela comeu um biscoito de aveia e então ela saiu levando 7 caixas dos bombons. E a mãe recordou a menina que ela tinha que estar em casa, como sempre, antes do anoitecer. Porém, quando a noite chegou, a Kendi não havia retornado para casa. Então a mãe ficou muito preocupada. E com a ajuda do pai dela, o avô da Kendi, e também de alguns vizinhos, eles começaram a procurar pela Kendi. A polícia foi avisada e imediatamente eles começam uma busca pela menina. Eles acabam encontrando 6 caixas de bombons, iguais aos que a menina tinha saído para vender, lembrando que ela tinha saído com 7 caixas. Já no dia seguinte, mais de 1.200 pessoas estavam envolvidas na busca pela Kendi. Todos estavam à procura da menina e diversas entidades se juntaram à busca, que incluíam helicópteros militares. E um desses helicópteros acabou se chocando contra fios de eletricidade e caiu no rio de Spokane. Nesse acidente, 3 pessoas perderam a vida. E apesar de muito abalados com essa tragédia, as buscas pela Kendi prosseguiram com ainda mais determinação. Então 2 semanas se passam e eles ainda não tinham encontrado a menina. E além das caixas de bombom, eles não tinham nenhuma pista que pudesse levar ao paradeiro da Kendi. Até que no dia 21 de março de 1959, 2 aviadores militares que estavam fora de serviço tinham ido caçar numa região de bosque, que ficava a noroeste de Spokane, e eles encontraram sapatos, pequenos sapatos, que pareciam ser sapatos de criança, de veludo na cor azul. E eles acharam aquilo muito inusitado, porque era um local afastado, então não fazia muito sentido porque alguém deixaria aqueles sapatos naquele local. E ao regressar à base militar, eles comentaram isso com alguns colegas. E foi então que um dos colegas percebeu que isso podia ter alguma ligação com o desaparecimento da Kendi. Eles procuram a polícia, e a polícia acaba mostrando esses sapatos ao avô da Kendi, e ele confirma que os sapatos pertenciam à menina. Então, no dia seguinte, um grupo de oficiais vai até esse local onde eles haviam encontrado os sapatos e eles fazem uma busca pela Kendi. E é então que eles encontram um corpo que mais tarde foi identificado como sendo da Kendi, e o corpo ele estava coberto por pinhas. Após examinada, concluíram que a Kendi tinha sido abusada e ela foi estrangulada com o uso de uma de suas peças de roupa. Também concluíram que ela perdeu a vida naquele mesmo dia, naquela noite em que ela desapareceu. E é claro que toda a comunidade ficou muito abalada com isso. E a cidade e os policiais, eles nunca tinham passado por uma situação como essa. Eles investigam possíveis suspeitos, eles seguem milhares de pistas. E entre os investigados estava um paciente de um hospital psiquiátrico, porém ele acaba sendo descartado como suspeito. Outro suspeito era um criminoso em série, chamado Hilde Morse. Ele negou ter qualquer envolvimento no crime, mas mesmo assim os investigadores o mantiveram na lista de suspeitos durante muitos anos. E muitos anos se passaram até que em 2001, com os avanços relacionados às tecnologias referentes a DNA,
Os investigadores conseguiram fazer testes para comparar o DNA dos suspeitos com o DNA encontrado na roupa da Candy. E aqui vale ressaltar que os investigadores que estavam trabalhando em 1959, na época que o crime aconteceu, eles guardaram as roupas da menina sem saber a relevância que isso teria no futuro. Então, os investigadores que estavam trabalhando em 2001, no caso, eles conseguem testar o DNA do Hugh Morse, o principal suspeito. E para decepção deles, o DNA não era compatível. E eles também testam o DNA dos demais suspeitos, mas não conseguem chegar a nenhum resultado positivo. Já em 2021, eles enviam esse DNA para ser testado em um laboratório no Texas. E esse laboratório trabalha com genealogia forense. E através dessa análise, eles conseguem descobrir uma relação desse DNA com 3 irmãos. Na época dos fatos, os 3 já haviam falecido. Um deles era um homem chamado John Hoff. A filha do John, chamada Kate, foi informada sobre a investigação e ela aceitou dar uma amostra do seu DNA. E o resultado dessa comparação mostravam chances absurdas do John ser o culpado pelo crime contra a Candy. De qualquer forma, a Kate ela permite que o corpo do pai dela seja exumado para que eles consigam coletar uma amostra do DNA dele. Então, dessa forma, eles conseguem concluir sem nenhuma dúvida de que o John era mesmo o culpado por esse crime. E na época que o crime ocorreu, o John ele vivia não muito longe de onde morava a Candy. E na época ele estava com 20 anos de idade e não se sabe ao certo se ele conhecia a menina. Porém, a irmã mais nova do John conhecia a Candy, já que ela também fazia parte do grupo ali da Campfire Girls. E ela era uma espécie de mentora da Candy, já que ela era mais velha. Ela contou que, inclusive, na época dos fatos, ela se lamentou ali pro John, se lamentou pro irmão sobre o que tinha acontecido com a Candy, sem ter a menor ideia de que ele era o responsável por aquele crime. Em 1961, 2 anos depois do crime contra a Candy, ele foi preso por tirar as roupas de uma mulher e tentar a estrangular utilizando uma das peças de roupa. Porém, essa mulher ela sobreviveu e ela conseguiu denunciar o John. Na época, ele servia no exército, então ele foi dado como desertor e foi dispensado. Porém, ele passou apenas 6 meses preso por esse crime. E em 1970, quando estava com 31 anos de idade, o John tirou a própria vida. E nesse ano, a filha do John, a Kate, ela estava com apenas 9 anos de idade. Recentemente, após descobrirem que o John era o culpado pelo crime contra a Candy, a Kate pediu desculpa aos familiares da Candy, que ainda estão vivos, pelo que o pai dela tinha feito. Os pais da Candy, infelizmente, não viram a resolução desse caso, já que o pai da Candy tirou a própria vida 4 anos após o crime contra a filha dele. Os familiares disseram que ele não conseguiu lidar com o que tinha acontecido com a sua filha. E já a mãe da Candy perdeu a vida aos 82 anos, em 2006. E o corpo do John ele estava enterrado no mesmo cemitério onde está enterrada a Candy. Então, após a exumação, a Kate, a filha do John, pediu para que o pai fosse enterrado em outro cemitério, em respeito à menina e aos seus familiares. E com a incansável persistência de diversos investigadores que trabalharam nesse caso ao longo das décadas, também por conta dos avanços nas tecnologias, esse caso foi solucionado após 62 anos. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e aproveite e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo!